E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo de número 26. E disse Deus para si mesmo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Prepare o teu coração, porque hoje Deus vai falar com muitas pessoas aqui neste lugar. Os 4 versículos que nós lemos nos remete uma ideia muito poderosa. Nós lemos aqui a partir do versículo de número 11, aonde Deus dá uma ordem para a terra. Quando Deus foi criar as árvores, Ele deu uma ordem para a terra. Nós vemos no versículo de número 20 que quando Deus foi criar tudo aquilo que vive dentro das águas, Deus deu ordem para as águas. A palavra de Deus foi para a terra, para que se criasse toda árvore, toda erva, toda árvore frutífera, toda árvore também que não dá fruto. A ordem foi para a terra. E quando Deus foi criar todas as coisas que existem dentro das águas, Deus deu uma ordem para as águas. Porque uma árvore não consegue viver sem estar conectada à terra. E um peixe, as baleias, os animais marinhos não conseguem viver sem estar submergido em águas. Agora no versículo de número 26, é o versículo que eu acho mais interessante, mais importante, mais frisante nessa noite, para que nós possamos entender. Quando Deus foi criar as coisas que estavam por cima da terra, as árvores, as ervas, a grama, tudo, quando Deus foi criar, Deus deu ordem para a terra. Quando Deus foi criar as coisas das águas, Deus deu ordem. Quando Deus foi criar os peixes, as baleias, os cavalos marinhos, os animais, os seres viventes que vivem dentro do mar e dos rios, Deus deu ordem às águas. Mas quando Deus foi criar o homem, Ele consultou a si mesmo. Por quê? Eu entendo que uma árvore não consegue viver desligada do seu solo. Eu entendo que um peixe, uma baleia, um animal marinho não consegue viver a não ser dentro ou debaixo d'água. E quando Ele vai criar o homem, Ele consulta a si mesmo. Por quê? Porque o homem não consegue viver sem Deus. Ele consulta a si mesmo porque o homem, ele é um dos ápices da criação de Deus. O homem é uma das obras-primas da criação de Deus. E Deus consulta consigo mesmo, porque nós entendemos que ali Deus estava manifestando o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas os três é um. E Ele consulta consigo mesmo para fazer o homem. E Ele dá uma ordem para que o homem seja feito conforme a imagem e conforme a semelhança de Deus. Conforme a imagem de Deus é um termo que soa um pouco desconexo com as nossas estruturas mentais, porque Deus é espírito e espírito não possui forma. Quem viu Deus para poder afirmar que o homem foi criado à imagem de Deus? Isso eu vou deixar para a aula de teologia, porque o pessoal ali gosta mais de ouvir essas coisas. Mas quando ele fala semelhança, ele está dizendo: Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E o homem, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Está falando da triunidade de Deus e da tricotomia humana. O que é isso? São termos da teologia, mas eu não queria me prender a isso. Eu só preciso explicar para que você possa compreender a linha de raciocínio e aonde eu quero chegar nessa noite. O homem foi criado por Deus e foi consultado pelo próprio Deus. Por quê? Porque o homem não consegue viver sem Deus. E quando nós olhamos aqui de Gênesis, nós vamos vendo que passa Gênesis,
passa Êxodo, passa Levíticos, passa Números, passa Deuteronômio, passa Josué, passa os Juízes, e vai passando, e quanto mais passa, mais distante o homem vai ficando da presença do seu Criador. Quanto mais passa o tempo, quanto mais folheamos os livros, quanto mais vemos as histórias, ouvimos as histórias, nós vemos o homem se afastando da presença de Deus. Capítulo de número 1 é a criação do homem. Capítulo de número 2 é a conexão do homem com Deus. Capítulo de número 3 é a queda e a sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. Capítulo de número 4 vai falar do primeiro homicídio. Capítulo de número 5 manifesta-se Sete, o outro filho de Adão, que veio para ocupar em termos ou em tese o lugar de Abel. E no capítulo de número 6 nós vemos os homens se distanciando de Deus. Cada capítulo de Gênesis, o homem vai se distanciando cada vez mais de Deus. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque isso é muito importante a gente entender. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o homem está padecendo. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o homem se torna mortal. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o homem morre. Em Gênesis havia uma árvore chamada árvore da vida. E Deus não deu a eternidade para o homem, Deus colocou a eternidade na árvore da vida. E Deus fez com que o homem, disse para o homem que o homem poderia comer do fruto da árvore da vida para que ele pudesse ir vivendo. A única árvore que Deus não permitiu o homem comer era a da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está aqui em Gênesis capítulo 2. E foi justamente essa árvore que ele comeu. Por quê? Se Deus não quisesse que o homem comesse da árvore do conhecimento do mal, era simples, era só Deus não colocar ela lá no jardim, era Deus colocar em um lugar escondido. Mas ali Deus coloca justamente essa árvore no meio do jardim para mostrar para o homem que ele não havia criado um robô, mas ele havia criado alguém que tinha capacidade de fazer a escolha entre o bem e o mal, escolher estar perto de Deus ou longe de Deus. Deus criou o homem e colocou o poder de escolha nele. Deus criou o homem e colocou dentro dele o livre-arbítrio. E aí nós desconstruímos todas as ideias de predestinação, porque predestinação é um princípio, é uma sentença. Predestinação é um destino já estabelecido. Todos nós aqui somos predestinados a ir para o céu, a estar com Deus, a ser arrebatados com Deus, se nós fizermos as escolhas que Deus determinou que nós venhamos a fazer. Livrar nossa vida de todos os pecados, fugir de toda a imoralidade e ter uma vida com Deus. Isso são os requisitos que nos faz estar próximo de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, entregamos a nossa vida para todo tipo de prazer, para todo tipo de pecado, nós perdemos essa predestinação que é o céu, e nós ganhamos de brinde a predestinação que é a condenação eterna. Qual é a condenação eterna? Viver uma eternidade longe de Deus. Qual é a salvação eterna? É viver uma eternidade perto de Deus, próximo de Deus, como aquele que nos criou. E quanto mais os capítulos passam, quanto mais folheamos a Bíblia Sagrada, mais nós vemos o homem longe de Deus. E quanto mais nós vemos o homem longe de Deus, mais nós vemos as mazelas se apoderando da sociedade, se apoderando do homem, se apoderando da vida do homem. Quanto mais nós vemos o homem se afastando de Deus, mais nós vemos o homem perdendo a sua essência, perdendo a sua criatividade e perdendo a sua conexão com aquele que é eterno. Quanto mais nós afastamos de Gênesis capítulo 1, mais nós vemos o homem afastado de Deus por causa das suas próprias escolhas. Quando a Caim decide matar o Abel, ele decide estar longe de Deus, porque aquilo que ele estava fazendo era algo contrário à vontade de Deus.
era algo contrário à vontade de Deus. Aquilo que ele estava fazendo era algo que Deus abominava. Quando nós vamos passando os livros, nós vemos os homens se levantando contra Deus, nós vemos os homens entrando em relacionamentos ilícitos, nós vemos os homens construindo uma torre para se igualar, ou até no seu pensamento ultrapassar a Deus e estar acima de Deus e tomar a sua própria fazer as suas próprias escolhas. E nós vemos, cada texto que nós vamos passando, nós vemos os homens se afastando de Deus e entrando nos seus próprios prazeres. Mas o problema é que quanto mais o homem vive o seu prazer, mais ele atrai a condenação sobre si. Quanto mais o homem vive de acordo com a sua vontade, mais ele atrai uma condenação sobre a sua própria vida. Quanto mais o homem se afasta de Deus para viver do seu jeito, mais ele carrega sobre si as más sentenças. Por quê? Porque o prazer de Deus não é ferir ninguém, o prazer de Deus não é machucar ninguém, o prazer de Deus não é executar juízo sobre a vida de ninguém. O prazer de Deus é ver as pessoas o adorando. O prazer de Deus é ver as pessoas escolhendo estar próximas de Deus. O prazer de Deus é ver as pessoas escolhendo orar, escolhendo jejuar, escolhendo observar a sua lei, escolhendo viver uma vida longe dos seus prazeres, mas vivendo os prazeres e a vontade de Deus, porque a própria Bíblia diz que maiores são os planos de Deus do que os nossos, maiores são os sonhos de Deus do que os nossos. Então, quanto mais próximo de Deus estamos, mais próximo da nossa realidade de vida nós estamos, mais próximo do entendimento nós estamos. Por quê? Porque as pessoas estão dizendo: Deus quer me privar de tudo aquilo que eu quero, do meu prazer, da minha vontade. Deus, a única coisa que Deus quer fazer é te privar do sofrimento, porque Ele sabe que nem todo caminho que você toma é caminho de alegria, é caminho de sorriso. Existem caminhos dolorosos, existem caminhos de lágrima, existem escolhas erradas que às vezes nós tomamos, mas Deus em todo tempo está dizendo para nós: para um pouco, começa a ouvir a minha voz, porque eu sei o lugar onde você deve estar. Foi eu que criei você, foi eu que preparei tudo aquilo que há em você. Eu conheço as suas estruturas emocionais, eu conheço os seus limites, eu sei o que você pode fazer, então eu também sei qual é o seu lugar, porque o seu lugar eu já preparei antes mesmo da fundação do mundo. Nós não entendemos o seguinte, é que quanto mais longe de Deus estamos, mais longe do nosso propósito estamos. Quanto mais afastados de Deus nós estamos, mais longe daquilo que nós deveríamos fazer nós estamos. Às vezes nós estamos achando que estamos fazendo algo para Deus, mas Deus não te chamou para fazer algo para Ele, Ele te chamou para fazer algo com Ele. É diferente quando você faz para Deus do que quando você faz com Deus. Porque quando nós fazemos com Deus, nós fazemos com uma direção. Quando nós fazemos para Deus, nós fazemos talvez sem uma direção. A questão é o seguinte, é que nós precisamos entender que quanto mais afastamos de Deus, mais longe da vida extraordinária nós estamos. Eu vivo pregando aqui para vocês a respeito da vida extraordinária, e é exatamente isso que a Bíblia diz ao nosso respeito. Uma vida fora do padrão mundano, uma vida fora daquela liturgia mundana, uma vida de relacionamento com Deus, porque nós encontramos o mundo até dentro da igreja, até dentro dos sistemas mais cruéis de religiosidade, nós encontramos coisas mundanas. Por quê? Porque nos sistemas de religiosidade, nós costumamos ver objetos de idolatria, pessoas a serem idolatradas, costumes a ser idolatrados, e coisas que nos tiram da essência, da presença de Deus. Quando nós olhamos para essas coisas, nós começamos a perceber que às vezes nós tomamos atitudes movidos pelas nossas próprias crenças erradas, porque nós aprendemos assim, porque nós fomos formados dessa forma, porque a nossa família pensava desse jeito, os nossos pais agiam dessa forma, e aí a gente vem carregando
conjunto de crenças erradas. E às vezes a gente quer definir quem é Deus, mas pelas nossas próprias crenças que nós aprendemos, nós não conseguimos definir a Deus, porque Deus ele é indefinível, não tem como. Deus ele se revela, e todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, ele se revela para nós. Não tem como você procurar Deus, é Deus que te encontra, é Deus que prepara o encontro para você. Às vezes nós queremos ainda ser sutis a falar no final do culto, quem quer aceitar Jesus, mas você não pode aceitar a Jesus sem antes ele não ter te aceito. Nós somos sutis em falar quem quer aceitar Jesus, mas a verdade não é essa. É quem quer verdadeiramente aceitar aquilo que Jesus já fez por você. É Ele que nos aceita primeiro, é Ele que nos escolhe primeiro, é Ele que escreve nas suas linhas perfeitas a nossa história, é Ele quem determina primeiro, nós vamos vivendo de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. Quando eu falo isso, nós pensamos, então eu não preciso orar, porque tudo aquilo já está pré-definido. Então eu não preciso vir à igreja, porque tudo já está determinado. Então eu não preciso fazer absolutamente nada, porque tudo já está pronto. Não, querido, eu estou falando a respeito da salvação. Tudo aquilo que você faz é para agregar no seu relacionamento com Deus. Às vezes nós precisamos bater, como disse Cristo, para a porta abrir. Às vezes nós precisamos procurar para encontrar uma saída que Deus já preparou. Às vezes nós precisamos buscar para encontrar a solução para aquilo que nós necessitamos. Isso é força de vontade, a força de vontade que Deus colocou dentro de nós. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos de uma direção de Deus. Quando nós temos uma direção de Deus, nós temos a certeza que nós vamos alcançar aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Quando nós temos uma direção de Deus, nós temos certeza que nós vamos andar por caminhos com menos sofrimento do que aquele longe da direção de Deus. Não estou dizendo aqui que você vai escolher Deus e a sua vida vai virar um mar de rosa, não estou dizendo aqui que você vai escolher a Deus e você vai ser isento de todo sofrimento. Não, isso é mentira. Eu sofro todos os dias existe algo que Deus está me provando, algo que Deus está tirando de mim, algo que Deus está arrancando da minha vida, para que eu possa me aproximar daquilo que Deus tem para mim. Todos os dias existem coisas que nós precisamos deixar de lado para poder viver uma vida mais leve, caminhar com mais leveza diante da presença de Deus. Mas eu estou dizendo para você que o sofrimento longe de Deus traz tristeza para o seu coração, mas o sofrimento perto de Deus, no caminho de Deus, na vontade de Deus, produz galardão, produz vitória, produz recompensa. É por isso que está escrito: não desfaleça as obras das vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Talvez você está olhando para mim e não está vendo a recompensa. Talvez você está olhando para mim e não está vendo ainda as coisas mudarem. Talvez você está olhando para mim e não está vendo ainda a promessa se cumprir. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus está vendo tudo está sendo contabilizado, tudo está na agenda de Deus. Até a hora, até o minuto, até o segundo da sua vitória está na agenda de Deus. E você precisa entender que aquilo que é seu, na hora certa vai chegar. Quantos têm fé para receber essa palavra sobre a sua vida? Na hora certa, aquilo que Deus preparou para você vai chegar. O problema é que quando nós vivemos longe da presença de Deus, nós costumamos a fazer a nossa própria vontade, e às vezes nós costumamos a viver com aquela vida, uma vida medíocre. Por que eu estou dizendo que uma vida longe da presença de Deus é uma vida medíocre? Porque é uma vida sem plano, é uma vida sem propósito, é uma vida sem razão, é uma vida que nos impede de fazer as melhores escolhas. Se você acorda todos os dias e não tem um plano, saia da sua casa com um plano, ore antes, busque a presença de Deus, porque é inadmissível um homem e uma mulher de Deus acordar sem um plano. É inadmissível um homem e uma mulher de Deus se levantar da sua cama sem uma visão. É inadmissível um homem e uma mulher que é cheia do Espírito Santo se levantar sem fazer nada. Deus te deu uma missão para você fazer.
Às vezes o problema, nós estamos tão focados nas nossas próprias coisas, nossa própria vida, que nós não percebemos isso. Por quê? Porque para entender a missão que Deus nos deu, exige tempo com Deus. Para entender e ler aquilo que está escrito dentro do nosso espírito, que foi impresso por Deus, nós precisamos de tempo na presença de Deus. A pergunta que eu mais ouço na vida é: Pastor Giovanni, e aí? Qual é o meu propósito? Pastor Giovanni, e aí? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pastor Giovanni, e aí? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão? Querido, essa missão será revelada a partir do momento que você parar para ouvir Deus falando com você. Seu propósito de vida será revelado a partir do momento que você parar para entender o motivo e o segredo por que você ora. Nós oramos para nos conectar com Deus, nós oramos para voltar à essência, nós oramos para voltar ao nosso relacionamento com Deus, nós oramos para desfazer de todos os nossos prazeres e de todas as nossas vontades e colocá-las em stand-by para viver os sonhos, os projetos e a vontade de Deus. Entenda, pastor, entenda uma coisa que eu quero te dizer nessa noite: todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós afastamos do propósito de Deus em nossa vida. E todas as vezes que nós afastamos do propósito de Deus na nossa vida, nós temos a tendência de sofrer algumas condenações severas. Nós vemos de Gênesis 1 as pessoas se afastando de Deus, e nós vemos a partir de Gênesis 1 a morte, doenças, enfermidades, disfunções, coisas acontecendo que não deveriam acontecer, coisas travadas, situações desesperançosas. Nós vemos acontecer por quê? Porque quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima das suas próprias mazelas. Nós vemos tudo isso. Nós vamos passando as folhas, nós vamos folheando a Bíblia, e nós vamos vendo essas coisas acontecerem com a vida de todos aqueles homens. Eles vão ficando doentes, eles vão ficando leprosos, eles vão ficando cheios de coisas erradas, de disfunções no seu próprio corpo, na sua própria alma. Eles vão tendo desvios de caráter. Por quê? Porque eles afastaram da essência que é Deus. E o plano do diabo é nos tirar da nossa própria essência. O plano do diabo é nos tirar da presença de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos longe do nosso Criador, nós começamos a não entender as coisas que nós fazemos, ou nós costumamos a fazer as coisas que nós não nascemos para fazer. Por exemplo, muitas pessoas, elas caíram hoje em situações de enfermidade, em situações terríveis na sua vida. Por quê? Porque a humanidade foi se afastando de Deus. Adão, quando estava no Éden, não precisava orar para ser curado, porque ele já tinha cura instantânea em si, ou na presença de Deus. Adão, quando estava no Éden, ele não precisava orar para receber a prosperidade ou uma porta aberta. Por quê? Porque a própria presença de Deus era a porta aberta que estava diante dele. Adão, quando estava no Éden, ele não precisava orar para resolver problemas. Por quê? Porque a presença de Deus tinha toda a solução que ele precisava. Eu quero te dizer nessa noite, de uma forma espiritual, para que você entenda: todas as vezes que você ora, você está abrindo a porta do jardim do Éden para entrar. Eu vou dizer de novo, que eu acho que teve gente que não entendeu. No Éden, Adão tinha tudo, porque tudo que ele precisava estava na presença de Deus. Todas as vezes que nós oramos, nós estamos abrindo a porta desse jardim para nos conectar com Deus, para estar na presença dele, porque tudo aquilo que nós necessitamos está na presença de Deus. Está na presença de Deus. Tudo aquilo que você precisa está na presença de Deus. Tudo aquilo que você necessita, toda a resposta que você precisa, está na presença de Deus. Tudo aquilo que você mais precisa
as respostas que você mais necessita, as direções que você mais precisa, a cura que você mais precisa, a solução para os problemas mais difíceis, está na presença de Deus. Será que tem alguém que está me entendendo nessa noite? Está na presença de Deus. O problema é que quanto mais nós afastamos de Deus, mais próximos da morte nós estamos. Porque Romanos, capítulo de número 6 e versículo de número 23 diz: o salário do pecado, ele é a morte. Quando o homem peca em Gênesis, ele se afasta da vida, porque em Deus está a vida. Diga comigo, em Deus está a vida, e a vida é a resposta para você. Quando ele peca, ele se desliga daquele momento onde ele tem comunhão com a vida. Entenda, Deus não tirou Adão do Éden para puni-lo, mas Deus tirou Adão do Éden para livrá-lo. Como assim, pastor Giovanni? Se Adão, em pecado, estivesse no Éden, e ele comesse da árvore da vida, ele se tornaria um pecador eterno e não havia redenção para ele. Mas quando Deus tira Adão do Éden, ele está dando uma nova chance para a humanidade, porque quando viesse Cristo, nós aproximaríamos e religaríamos de novo a nossa vida com Cristo. Deixa bem baixinho esse instrumento, bem baixinho. Olha, presta atenção no que eu quero te dizer, porque está escrito: o salário do pecado é a morte. Quando o homem peca, ele se desliga da vida que está em Deus, e quando ele sai e anda errante na sua própria vida. E aí o que acontece? Ele começa a pecar 2 vezes, aí ele peca 3 vezes, aí ele peca 4 vezes, ele peca 5 vezes. Ele diz: Deus não vai executar nenhum juízo, Deus não vai me punir, porque eles estavam achando que o punir era sair do Éden, mas o sair do Éden era o livramento. Aí Salomão, olhando para isso, ele escreve, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer a praticar o mal. Por quê? Porque ele vai pecando, e o juízo não se executa logo. Ele vai pecando, e ele está vendo que ele não está morrendo. Mas essa morte, ela começa no espírito. O homem, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. A morte começa no espírito. Como que é a morte no espírito, pastor Giovanni? É a desconexão com Deus. Depois, quando a gente vive uma vida inteira de pecado, a gente começa a ver a nossa alma sendo dilacerada. A nossa alma começa a morrer. Pastor Giovanni, como que é a morte da alma? Todas as mazelas e os problemas da nossa alma. Egoísmo, orgulho. A gente começa a ficar egoístas demais, pensando somente em nós mesmos. A gente começa a ficar orgulhoso demais, pensando que nós podemos tudo, mas na verdade às vezes nós não podemos nada. Aí a gente começa a ficar doente, a gente começa a ficar depressivo, a gente começa a ficar com SPA, síndrome de pensamento acelerado, e aí a gente começa a ficar ansioso, aí a gente começa a entrar em diversos problemas dentro da nossa alma. Isso é morte. Porque uma pessoa em depressão, infelizmente, querido, infelizmente, ela está quase morta. Como quase morta? Sem sonho, sem desejo, sem vida, sem perspectiva de vida, sem vontade de viver, sem vontade de fazer alguma coisa, sem vontade de estar no seio da sua família, sem vontade de trabalhar, sem vontade de lutar pelos seus objetivos. Uma pessoa sem sonho é uma pessoa morta. Porque nós acordamos todos os dias da nossa vida para viver o nosso sonho, viver os planos que nós fizemos dentro do nosso coração, viver a vontade de Deus, fazer aquilo que nós nascemos para fazer. Nós acordamos todos os dias para fazer tudo isso. E aí o que acontece?
nós de repente nos deparamos com problemas da nossa alma. Eu não estou falando aqui que toda pessoa que entra por esse caminho ou cai em depressão ou problemas assim é decorrente de uma vida de pecado, mas é decorrente de uma humanidade inteira longe da presença de Deus. Porque se alguém na família antes, as gerações passadas, tivesse se encontrado com Deus, hoje talvez o destino seria diferente. Mas hoje Deus te trouxe aqui neste lugar para dizer para você que é sua responsabilidade mudar todo o curso e a história da sua família. Eu vou dizer de novo: não adianta você culpar pai, mãe, avó, tataravó, dizendo: por que eles não se encontraram com Deus para mudar a minha história hoje? Você está tendo o direito dado por Deus nessa noite para mudar a sua própria história, e não a sua própria história, mas todos aqueles que vierem depois de você. Seus filhos dependem de você, seus netos dependem de você, seus bisnetos dependem de você. Toda boa sentença na sua família a partir de hoje depende de você. Quando o juízo não se executa, porque o juízo não se executa rapidinho, porque o homem acha que o juízo de Deus é a morte física. Pecou, morreu fisicamente. Não, mas pecou, é morto no espírito, não consegue ter comunhão com Deus, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler a palavra, entra no culto como esse, cheio da presença de Deus, e começa a ficar inquieto, olhando para o relógio, vendo a hora, não vendo a hora de ir embora, não vendo a hora de acabar logo. Por quê? Porque o espírito não está conectado com Deus. Quer saber se o seu espírito está conectado com Deus? Em primeiro lugar, você tem que fazer essa pergunta: por que o culto não dura 5 horas? Depende de quem a gente ouve, né, irmão? Né, Marcelo? Depende da gente quem a gente ouve, né? Se estiver cheio de Deus, a gente fica até 10. Nosso espírito. Quer saber se você está vivo? Você tem momentos de oração com Deus todos os dias? Tem momento de leitura com a palavra? Consegue fazer jejum? Ou quando você já começa a orar: Senhor, vou abrir o jejum agora, a cabeça dói. Meia hora de jejum, o estômago revira de cabeça para baixo. Quero café, quero café, quero café, quero café, quero café, quero café, quero café. 45 minutos eu quero pãozinho, pão de queijo, pãozinho, pão de queijo, pãozinho, pão de queijo, pãozinho, pão de queijo. Ai de ti se alguém passar com comida na sua frente. Você chegar a um assalto: me passa essa comida urgente. Quer saber se você está vivo? Começa a medir o seu relacionamento com Deus. Quem está vivo chora na presença de Deus. Quem está vivo se arrepia na presença de Deus. Quem está vivo conta as horas no domingo para estar no culto, ouvindo louvores, ouvindo a palavra, ouvindo a direção de Deus. Quem está vivo conta as horas e um minuto para fechar a porta do seu quarto, está diante da presença de Deus. Quem está vivo está tocando, está ouvindo louvores dentro do carro. Quem está vivo está vendo tudo aquilo que fala a respeito de Deus. Quem está vivo tem esperança, ainda que passe por prova, por situações adversas. Ele está dizendo: isso é só por um momento, mas algo preparado por Deus. Deus preparou algo para mim, ainda que hoje não deu certo, ainda que essa porta não se abriu, Deus já preparou algo para mim. Tem alguém vivo aqui nessa noite? A vida, ela começa a ser definida no nosso espírito. A vida começa a ser definida no nosso espírito. Como? Através do nosso termômetro espiritual com Deus. Eu vim como profeta de Deus nessa noite dizer para você: não se contente com uma vida medíocre de oração. Eu vim como um profeta de Deus dizer para você nessa noite: para de ser crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, pode orar por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim.
Eu vim como profeta de Deus dizer para você: comece a chacoalhar o seu mundo através do seu clamor. Deus só está esperando ver, ouvir você abrir a sua boca, porque todas as coisas vão começar a mudar a partir do momento que você começar a abrir a sua boca e declarar. Pastor, mas eu tenho vergonha de viver uma vida medíocre, eu tenho vergonha de viver afundado nos meus problemas, eu não posso ter vergonha de clamar, de buscar, de adorar, de exaltar a Deus, eu não posso ter vergonha de pedir a Deus aquilo que eu sei que Ele pode me dar. A solução para os seus problemas está na sua boca. Diga bem forte, diga com vontade nessa noite: a solução para todos os meus problemas está aqui, ó. Faz assim, ó. A partir de hoje começa a abrir essa boca, começa a falar com Deus, começa a orar, começa a profetizar, começa a declarar, começa a estabelecer através da palavra aquilo que você espera que Deus faça na sua vida. Sabe quando eu comecei a ver as coisas acontecerem na minha vida? Quando eu comecei a declarar uma palavra. Um dia eu conheci uma mulher bonita, estava dando sopa, solteira. Aí de repente eu estava orando e comecei a declarar: Senhor, se o Senhor quiser me dá-la, o teu servo está pronto. Estava não. E comecei a orar no segundo dia: Senhor, se o Senhor quiser me dá-la, o teu servo está pronto. E nada aconteceu. Comecei a orar uma semana: Senhor, se o Senhor quiser me dá-la, o teu servo está pronto. Até que eu li aquela passagem do leproso diante de Jesus: Senhor, se tu queres, pode me tornar-me limpo. E Jesus disse: sim, eu quero. Eu li aquela passagem e a minha mente mudou. O programa RM 12.2, Romanos 12.2, renovação da mente, girou aqui, foi instalado aqui na minha mente. Aí eu disse: Senhor, independente de qualquer coisa, eu já sei que o Senhor quer, então dá-la para mim. A partir daquele dia eu comecei a ser olhado com outros olhos. Se eu fosse você, eu aplaudia, porque seu casamento depende dessa mensagem. E eu até escrevi a oração e colei na cabeceira da minha cama, para quando eu não tivesse força para orar, o anjo viesse lá visitar, ele lia: o que ele quer, já sei. E deu tudo certo. E aquele bicho feio, sem pena que eu era, sem barba, só tinha nariz e orelha, casou. Deus fez um milagre na minha vida. E o Deus que fez um milagre na minha vida é o Deus que pode fazer um milagre na sua também. Pastor Giovanni, você não sabe a luta que eu passo, você não sabe a que eu passava, querido. Eu achei que estava bom, fui caçar mais luta, né? O que eu quero te dizer com isso? Que tudo depende da sua vida. Tudo depende de você, se você está vivo ou não. Se você está vivo, se prepare, é questão de tempo para as coisas acontecerem. Por quê? Porque hoje tem uma igreja que está sendo despertada a clamar, despertada para orar, despertada para entrar no jardim de Deus e ter um relacionamento com Deus, despertada para entender aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Se prepara, porque a partir do momento que você começar a orar, coisas sobrenaturais acontecerão na sua vida. Eu vou dizer de novo, porque alguém precisa entender isso que eu estou falando. A partir do momento que você abrir a sua boca, coisas sobrenaturais
sobrenaturais irão acontecer na sua vida, coisas extraordinárias acontecerão na sua vida, porque Deus espera que você ora. Quem vai orar aqui a partir de hoje? Quem vai se levantar a partir de hoje? Quem vai adorar? A partir de hoje. Ai, a ceia lamastur namancho planahai. Reia tu ya sonotor planahasir que amancho vai a caia. Tem gente que está sofrendo, que entrou nesse lugar sofrendo por causa de algumas escolhas erradas e algumas decisões erradas, e está dizendo: pastor, já era, eu já decidi, agora eu estou vivendo isso. Começa a abrir a sua boca, que essa situação vai mudar. Tem gente que está vivendo coisas ruins na sua vida, problemas financeiros, problemas na sua casa, problemas com os filhos, problemas com os pais, problemas de enfermidade. Começa a abrir a sua boca, que a coisa vai começar a acontecer na sua casa. Ezequiel era um profeta de Deus, e ele estava diante de um vale de ossos secos. Ele olhava para aquele exército, mas só tinha osso seco, só tinha osso seco. Era um exército, mas só tinha osso seco. Ninguém tinha vida, ninguém tinha carne, ninguém tinha sangue. E Deus disse: começa a profetizar, começa a declarar, abre a boca, Ezequiel, que as coisas vão acontecer. De repente veio carne, de repente veio nervos, de repente veio sangue, de repente um exército inteiro estava de pé diante de Ezequiel, e tudo começou através da sua boca. O que você está esperando para começar a declarar? O que você está esperando para começar a profetizar? O que você está esperando para começar a mudar de vida? A sua casa depende de você. A sua vida financeira depende de você. A salvação da sua família está dependendo de você. O seu casamento está dependendo de você. A salvação dos seus filhos, a libertação da sua família, a libertação das drogas, dos remédios, da doença, está dependendo de você. O que você está esperando nessa noite? A mudança da sua vida espiritual depende de você. O que você está esperando? Por que você ainda não abriu a sua boca? A mudança de toda a sua vida só depende de você. Então eu tenho a última palavra para te dizer nessa noite. Reaja. Vocês gostam quando eu grito, né? Misericórdia. Eu vou dizer, vou contrariar vocês. Reaja. 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 Põe esse maxilar para se movimentar e reaja. Põe essa língua para falar, para profetizar e reaja. Abra essa boca e reaja. Tudo está dependendo de você nessa noite. Reaja. 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 Quantos aqui já ouviram a história de Cláudio Honor Patrick? Ninguém, porque foi alguém que não reagiu. Agora, quantos ouviu a história do profeta Ezequiel? Quantos ouviu a história do apóstolo Pedro? Quantos ouviram a história do apóstolo Paulo? Quantos ouviram a história do apóstolo João? Quantos ouviram a história de Martin Luther King? Quantos ouviram a história de homens e mulheres de Deus que mudaram toda a história? Sabe por que eles mudaram? Porque eles reagiram. Eles reagiram diante de toda a vida que eles estavam vivendo. Eles reagiram diante de toda a atmosfera, diante de todo o ambiente que eles estavam vivendo.
vivendo. Eles reagiram, abriram a sua boca e mudaram a história do mundo. Eu venho como profeta de Deus essa noite dizer para você: reaja, porque tudo vai mudar a partir do momento que você reagir. Tudo vai mudar a partir do momento que você reagir. Tudo vai mudar a partir do momento que você abrir a sua boca e reagir. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo